Napoleon Hill é o guru mais falso da história. Nascido na pobreza na zona rural da Virgínia no final do século XIX, Hill escreveu um dos livros de autoajuda mais bem-sucedidos do mundo, Vence e Enriqueça. Mas é a história não contada das práticas comerciais fraudulentas, da vida sexual escandalosa e da participação em uma seita de Nova York que o torna tão fascinante. Essa seita se tornaria famosa no final dos anos de 1930, por tentar criar um bebê imortal, que segundo eles viveria 5.000 anos. Essa seita é apenas um pedacinho do lado obscuro da vida de Napoleon Hill. Agora, nós vamos adentrar na jornada completa pela história não contada de Napoleon Hill. Oliver Napoleon Hill nasceu em 1883, filho de James Hill e de Sarah Blair. O início da vida de Hill foi de solidão e frustração, depois que sua mãe morreu de uma doença quando ele tinha apenas 9 anos de idade. Um ano depois, seu pai se casou novamente com uma mulher chamada Martha, que segundo Hill era a única pessoa que o mantinha no caminho certo. O jovem Oliver Napoleon Hill costumava ter problemas com a arma quando tinha apenas 12 anos. Mas Martha o incentivou à educação e o incentivou especialmente a escrever. Ela comprou para ele uma máquina de escrever em 1895. Então, Napoleon Hill começou a escrever para um pequeno boletim semanal. Às vezes, as histórias desse boletim eram publicadas por pequenos jornais da Virgínia. Quando não tinha notícias ou histórias para relatar, Hill simplesmente as inventava. Ele realmente tinha um talento para contar histórias, e esse talento viria a definir a vida dele. Aos 17 anos, o jovem Hill se formou no ensino médio e partiu para Tazewell, Virgínia, para frequentar uma escola de negócios. Hill então foi trabalhar em 1901 para o magnata do carvão, empresário e ex-procurador-geral da Virgínia, Rufus Ayres. De acordo com a biografia oficial, Ayres ficou impressionado com Hill. Depois de trabalhar para ele por 6 meses, Hill foi promovido e começou a trabalhar como escrituário em uma das minas de carvão em Richlands. É depois de aceitar essa promoção que começamos a ouvir histórias de como Hill era honesto e confiável, nunca tirando um centavo de ninguém. Uma dessas histórias inclui um acontecimento bizarro, no qual o caixa de um banco entrou em crise no final de semana. O caixa supostamente deixou cair uma arma no chão, a arma disparou e matou o mensageiro. Hill disse que ouviu falar do incidente e correu direto para o local. Ele afirmou que ao verificar o banco em que o caixa trabalhava, ele percebeu que o banco estava todo destrancado, incluindo o cofre. Na autobiografia não publicada, Hill disse: "Eu poderia ter me apropriado de 15 a 20 mil dólares ou talvez mais, sem a menor indicação de que havia pegado dinheiro. Mas ele não pegou um centavo, pelo menos de acordo com ele. E seu patrão Rufus Ayres ficou tão grato pela honestidade de Hill que ele o promoveu a gerente de uma mina de carvão com 350 homens sob seu comando." A resenha do New York Times de 1995 sobre a biografia de Napoleon Hill lê nas entrelinhas e vai mais longe a ponto de dizer que Napoleon Hill encobriu o assassinato após atestar ao legista que a morte foi acidental. Como recompensa, seu empregador, Rufus Ayres, o nomeou gerente da mina. Hill tinha apenas 19 anos. Em 1907, 30 anos antes de lançar o livro Quem Pensa Enriquece, Napoleon Hill fundou a empresa de madeira Acre Hill, em Mobile, Alabama. Apenas um ano depois, o jornal Pensacola relatou que um processo criminal e de falência seria movido contra Napoleon Hill. Acontece que Hill comprou madeira a crédito fora de Mobile e depois vendeu essa madeira a preços bem abaixo do mercado, aceitando apenas dinheiro. Os compradores e vendedores de madeira perceberam que havia algo errado e denunciaram Hill de fraude. Em setembro de 1908, Hill estava fugindo das autoridades. Foi nessa época que Hill afirmou ter conhecido Andrew Carnegie, mas de acordo com os biógrafos de Andrew Carnegie, não tem nenhuma evidência de que os dois tenham se conhecido.
Em 1909, Hill criou a Faculdade Automobilística de Washington, uma escola que prometia ensinar os estudantes a construir e vender carros. Acontece que essa faculdade era apenas uma maneira de conseguir mão de obra gratuita para construir carros e depois vendê-los. A revista O Mundo do Motor, em abril de 1912, chamou a faculdade de Hill de fraude e escreveu: "Todo esse tipo de coisa é uma piada para qualquer pessoa de inteligência mediana", listando as várias insanidades que a faculdade de Napoleon Hill fez, junto com o esquema de pagar a cada estudante $3 para cada pessoa que ele trazer para estudar na faculdade. Muito parecido com um esquema de marketing multinível que vemos hoje em dia. A faculdade em 1912 acabou, mas Hill não tinha ainda desistido de perseguir seu sonho de ter um nome grandioso. Em 1915, ele criou uma escola chamada de Instituto George Washington de Publicidade, com a intenção de ensinar os princípios do sucesso e da autoconfiança. Apenas 3 anos depois, 2 mandatos foram emitidos para a prisão de Napoleon Hill, com a acusação da violação da Lei do Céu Azul. Hill disse que o Instituto de Publicidade valia $100 mil e tentou vender as ações para investidores, principalmente para seus próprios alunos, mesmo sabendo que, na melhor das hipóteses, o instituto valeria no máximo $1.200. A escola acabou não muito tempo depois. Hill disse que em 1918 ele foi conselheiro de Woodrow Wilson e que eles estavam juntos no dia do armistício. Ele falou: "O presidente Wilson queria me colocar na folha de pagamento, mas eu, como um grande patriota, vetei o presidente." E é claro que isso também era mentira, né, velho? Como várias das coisas que Napoleon Hill falou. Não tem evidências alguma de que os dois se conheceram, e muito menos que Hill foi conselheiro do presidente dos Estados Unidos. A revista Napoleon Hill de 1921 diz o que realmente Napoleon Hill estava fazendo no dia do armistício. Ele estava como a maioria das pessoas, bêbado, entusiasmado e sem nenhum tostão. Em 1923, Hill e um sacerdote criaram uma instituição de caridade chamada Incrawall. Essa instituição recebia e fazia doações de materiais educacionais para os presos. Mas acontece que o dinheiro que eles recebiam não ia para a caridade, mas sim para o bolso de Napoleon Hill. Menos de um ano depois, o Mansfield News expôs Napoleon Hill dizendo que o dinheiro coletado por Hill em Shelby nunca foi recebido, diz diretor da prisão e sacerdote. Em seus livros, Napoleon Hill disse que entrevistou várias pessoas de sucesso, mas não tem evidência alguma de que ele realmente conheceu essas pessoas. A única evidência que temos é essa foto. Essa é a única foto de Napoleon Hill com algum empresário que ele disse ter entrevistado. Hill só tirou essa foto porque ele premiou Thomas Edison com a medalha de ouro. Durante essa breve reunião, Hill deu a Edison a sua medalha e, segundo alguns relatos, passou pouco tempo e Edison a devolveu. Quando Napoleon Hill foi questionado sobre aonde estão as provas de que ele realmente conheceu todas essas pessoas de sucesso, ele disse que as provas estavam em um prédio que pegou fogo. E todas as fotos que Hill tinha com pessoas famosas, todas elas pegaram fogo. Aos 43 anos, Napoleon Hill lançou o livro A Lei do Triunfo. O livro inicialmente não vendeu muito bem, mas as pessoas que compraram realmente acreditavam nele e ajudaram o livro a vender mais rapidamente. Um ano depois, o dinheiro realmente começou a fluir. De acordo com seus biógrafos, Hill ganhava em média $2.500 por mês, cerca de $35 mil hoje em dia. Napoleon Hill rapidamente comprou um Rolls Royce e uma enorme casa nas montanhas de Nova York. Mas esse dinheiro que ele recebia com o livro A Lei do Triunfo não era suficiente para manter seu estilo de vida. E em menos de um ano, sua casa nas montanhas foi hipotecada e sua esposa e seus filhos tiveram que voltar para Lumberport. Napoleon Hill se viu novamente falido. Agora ele estava trabalhando em seu novo livro, chamado A Escada Mágica para o Sucesso. Mas o lançamento desse livro foi um fracasso total. Em 1935, Napoleon Hill se divorciou. Após seu divórcio, Hill ficou novamente sem nenhum tostão. Durante uma palestra em 1936,
ele declarou francamente e publicamente que estava em busca de sua garota dos sonhos. Uma mulher na plateia, Rosalie, não perdeu a chance e, após a palestra terminar, foi rapidamente falar com Hill. Eles marcaram um horário para conversar mais profundamente no dia seguinte. 48 horas depois da longa conversa entre os dois, Napoleon Hill, de 53 anos, e Rosalie ficaram noivos e planejaram se casar. Quase imediatamente, Hill e Rosalie começaram a trabalhar em seu livro mais famoso, Quem Pensa Enriquece. Napoleon Hill sempre com os pensamentos e Rosalie com a habilidade de digitar. Então, em 1937, depois de um longo trabalho, eles publicaram o livro mais famoso de Napoleon Hill, Quem Pensa Enriquece. O livro foi um sucesso estrondoso. Quando o dinheiro do livro Quem Pensa Enriquece começou a entrar, Napoleon Hill gastou seu dinheiro em carros chamativos, ternos caros e uma enorme casa na Flórida. Mas eles novamente estavam gastando mais do que estavam ganhando. Então, em 1939, Napoleon Hill e Rosalie estavam novamente quebrados. Em 1938, Napoleon Hill participou de uma seita chamada a Fraternidade Real dos Mestres Metafísicos. Essa seita tinha como ideia principal de que se você pensar o suficiente sobre alguma coisa, essa coisa vai se tornar realidade. E em novembro de 1939, os mestres metafísicos ganharam a atenção nacional, pois eles disseram que iriam criar um bebê que viveria 5.000 anos. Então, eles adotaram informalmente uma menina de 5 meses. Os mestres metafísicos prometeram que ao criar a criança com uma dieta vegetariana restrita e apenas com pensamentos positivos, ela se tornaria imortal. Eles acreditavam que qualquer um poderia ser imortal se pensasse bastante sobre isso. Os metafísicos adoravam tanto o trabalho de Napoleon Hill que deram a Napoleon Hill o título de padrinho dessa bebê. Em 1941, a mãe do bebê Jean, uma jovem garçonete, exigiu seu bebê de volta. E em dezembro de 1941, apenas 2 anos após o início do experimento do bebê imortal, o experimento acabou. Em 1963, a Fundação Napoleon Hill, uma organização sem fins lucrativos que tinha um propósito de divulgar os trabalhos de Napoleon Hill, foi fundada. E essa fundação realmente fez um trabalho muito bom, porque hoje em dia Napoleon Hill é visto como um líder inovador que estava bem à frente de seu tempo. Em 8 de novembro de 1970, Napoleon Hill morreu. Cara, você pode falar que aprendeu algo útil com os livros do Napoleon Hill, tudo bem, entendeu? Não tô falando que o livro do Napoleon Hill é tudo uma bosta, tá ligado? Não tô falando isso. Eu tô falando o seguinte, que a maioria das coisas que Napoleon Hill escreveu nos livros dele eram tudo mentiras. Tudo produto da imaginação de Napoleon Hill. Ele contava uma mentira aqui, uma mentira com verdade, até que isso se tornasse verdade. E se tornou, né? Todo mundo acredita que Napoleon Hill entrevistou os homens de maior sucesso do mundo. Mas, na verdade, isso não aconteceu, né, brother? Napoleon Hill, na maior parte da vida dele, viveu falido e não usou o poder do pensamento positivo. É irônico, né, velho? O cara que usa o poder do pensamento positivo, o rei do pensamento positivo, não conseguiu ter sucesso financeiro até os 53 anos. Depois de 53 anos, o cara gastou tudo, ficou falido de novo, tá ligado? É irônico, né? Pra mim, gera uma suspeita. Como que o cara que tem o poder do pensamento positivo não conseguiu ter sucesso, cara? Será que ele não pensou o suficiente? Tá ligado? E hoje em dia o pessoal fala como se os livros de Napoleon Hill tivessem o segredo, tá ligado? O segredo, se abrisse o livro ali, você lia, agora eu vou ter sucesso financeiro. E na verdade não é assim, né, velho? O livro do Napoleon Hill é mais um daqueles de autoajuda. Tá? Você lê ele, você fica empolgado, você fala,
Agora eu vou ter sucesso, velho. Só que é só uma ilusão, né, mano? Aí você lê esse, passa um tempo, você não botou em prática, você não pensou positivo o suficiente. Aí depois você lê outro, você lê o mais esperto que o diabo, igual o Thiago Negro fala. Você fala, nossa, o cara conversou com o diabo. Pelo amor de Deus, velho. Nossa senhora. Cara, eu não relatei tudo sobre a vida do Napoleon Hill e sobre os esquemas e fraudes. Nesse artigo tem tudo completinho. Tem tudo detalhadamente, com fontes, com tudo. Vale a pena checar lá. E como diz o grande James Gene, o mercado não se importa se você tem pensamentos positivos ou negativos. Para você adquirir a famosa liberdade financeira, você tem que resolver problemas em larga escala. Foda-se a sua paixão. Valeu. Peace. I know what you mean. This ain't what it seemed. Nothing but a trick, trying to sell me on a dream, but that was where you lost me. Wake up and smell the coffee.